E aí pessoal, beleza? Então hoje, vamos falar somente sobre os conceitos básicos de uma bateria de lítio. Primeiramente, você precisa colocar na sua cabeça aquilo que eu já falei em todos os vídeos praticamente do canal, que é o seguinte: essas baterias aqui, as baterias de lítio, tanto faz se elas são as de lipo, que são aquelas grandonas, ou essas aqui que são as 1865, elas têm uma carga máxima de 4.2 volts e uma carga mínima de 3 volts. O que seria essa carga mínima? Seria justamente quando o dispositivo ele identifica que está com 0% de bateria. E normalmente isso é decidido pelo fabricante, porque eu já vi celulares em que ele apaga a tela quando ele chega em 3 volts. Já vi celulares que apagam a tela quando chega em 3.3 volts, né? Então aí varia um pouco de equipamento para equipamento, né? O princípio para você poder carregar essas baterias é muito simples, é você jogar energia nelas aqui. Então como é que vai funcionar esse carregamento, né? Se no caso eu tenho uma célula dessa, eu preciso proporcionar para ela, no polo positivo e no negativo, uma tensão de 4.2 volts. Ah, mas Enzo, mas será que eu posso usar um carregador de celular para carregar uma bateria dessa daqui? O carregador de celular ele tem 5 volts. Não. Você, infelizmente, você não pode. Por quê? Porque aí você vai estar excedendo a carga máxima dela, que é justamente 4.2 volts. Para isso, o que você pode estar usando no caso de carregar uma bateria só? Você pode estar usando esse aparelhinho aqui. Eu vou estar deixando o nome da tela porque eu não lembro o nome desse componente, mas o que ele faz? Ele pega justamente essa entradinha micro USB, carregador de celular, e ele leva a voltagem aqui. O que ele faz? Ele faz o que a gente chama na eletrônica de step down. Ele pega uma determinada voltagem e diminui ela, reduz ela para ela ficar menor. De 5 volts ele abaixa ela para 3.3 volts. Dependendo da situação, você vai precisar fazer isso de outras formas. Você vai precisar de repente aumentar a tensão, né? Lembrando muito bem que sempre é uma perda de eficiência. No caso, aqui, como eu vou estar perdendo eficiência, eu vou estar desperdiçando, abre aspas, né, energia para sair aqui, acontece sempre uma perda. Então, ou seja, o carregamento com esse tipo de equipamento aqui não é tão rápido quanto seria, né? O mesmo vale, por exemplo, se você quiser carregar uma bateria maior, né? Então, bom, como que você pode carregar de repente uma bateria um pouco maior do que essa? Muito simples mesmo. Basta você fazer aquele cálculo matemático que eu falei para vocês, né? Que é você justamente ver quantas baterias você vai ter em série e quantas baterias que você vai ter em paralelo no seu pack, né? Tanto faz se são para lipo ou se são para 1865 como essa daqui. Até mesmo as baterias de ácido, de níquel, né? Que são aquelas grandonas parecendo de bateria de carro mesmo, né? Outro conceito importante para você saber nisso é justamente a amperagem. Sim, a corrente que você vai estar colocando dentro dessas baterias. Esse cálculo varia um pouco de fabricante para fabricante, né? Você pode ter essa bateria aqui que ela pode ter uma curva de carregamento, que é o que a gente chama. É igualzinho aquela curva do índice C do vídeo, que é a curva de descarga. Ela também existe uma curva de carregamento também. Se você tem, por exemplo, vários tipos de bateria, por exemplo, essa daqui, que é um modelo diferente, o que acontece? Essa daqui ela vai ter uma curva diferente dessa. Como que você vai saber, Henderson? Se você fizer um pack como esse daqui, ó, que é tudo misturado, aquela delícia, aquela beleza, ó, tudo misturado. Como é que você vai saber disso, isso? O que geralmente eu faço aqui? Eu tomo uma medida genérica. Aqui no caso é meio que tentativa e erro, né? Quem souber mais, quem entender mais de eletrônica consegue ter uma noção melhor disso, né? Aqui no caso eu vou mesmo pela intuição, porque praticamente olha o tanto de células diferentes aqui. Você não vai saber exatamente respeitar a curva de cada uma. Então, para isso, eu tomei um critério muito simples, que seria o critério de não colocar mais do que 1,5 ampere, 2 amperes em cada célula. O ideal é manter ali 1 ampere em cada célula. Ou seja, se eu for querer carregar esta bateria aqui, eu vou colocar dentro dela um carregador de 4.2 volts, 1,5 ampere, 1 ampere. Seria o ideal. Se for um meio ampere, por exemplo, maravilha. O que aconteceria, por exemplo, se você fosse carregar ela com um carregador de meio ampere? Ela simplesmente levaria um pouco a mais para poder carregar. No caso, o dobro do tempo, talvez até um pouco
pouco mais, lembrando que você sempre tem que levar em conta a eficiência. Para você que quiser calcular o tempo de carregamento da sua bateria, pelo menos uma estimativa aproximada, tem um link aqui na descrição de um site top, tá em inglês, mas lá você coloca a miliamperagem hora da sua bateria e você coloca a amperagem do seu carregador. Daí ele já dá mais ou menos uma estimativa de quanto tempo que vai ser levado para carregar essa bateria, né? Último ponto. E uma situação mista como a que eu tenho na minha bateria com várias células, né? Como é que eu carregaria uma bateria dessa daqui? Da mesma forma. O único detalhe é, aqui no caso, eu sei que nessa bateria eu tenho uma configuração 3S, ou seja, 3 células em séries e 5 células em paralelo, dando ali o total, se a gente fizer a conta, 3 vezes 4.2 vai dar 12.6 volts, 10 amperes mais ou menos aqui, porque eu não tenho certeza de quantos ampere-hora tem cada uma dessas menininhas aqui. Então o que eu já sei já? Para eu carregar essa bateria aqui, o ideal é que eu tenha um carregador de 12.6 volts no máximo com 10 amperes. Simples assim. Se for um pouco menos, vai levar um tempo maior, né? Para isso é importantíssimo que você faça o seguinte procedimento, que você pegue esse carregador que você tem, pode ser um carregador de celular, pode ser um carregador de fonte, de notebook, e o que você deve fazer? Você deve espetar ali um multímetro para você saber a voltagem exata. Por quê? Por mais que o fabricante ele diga que no carregador ele tem tal voltagem, aquilo ali é nominal. Já tive carregadores, por exemplo, que eles entregavam 13, 14 volts o carregador dele. Então, um carregador que diziam que era de 12. Então é sempre importantíssimo você ter certeza disso. Quando eu ia fazer o carregamento das minhas baterias, o que eu fazia mais ou menos assim? Eu levava uma taxa de erro de mais ou menos de 20% para menos. Então, por exemplo, o carregador que eu carrego atualmente nas minhas baterias, ele me entrega 12.10 volts. Ou seja, 12.10 volts significa que eu estou colocando 4 volts em cada uma dessas células aqui, o que é bem melhor de acontecer, porque eu não vou estar colocando essas células não vou estar usando toda a vida útil dessa célula, vou estar reduzindo um pouco a vida útil dessa célula, e também eu não corro o risco de elas se desbalancearem tanto assim. Bem rápido aqui um videozinho, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi bem sucinta a explicação. Podem ficar tranquilos que eu vou estar falando nos próximos vídeos sobre carregadores, sobre os BMS, cuidados essenciais que você deve ter. Esse vídeo foi realmente só um básico por cima para você estar entendendo um pouco desse assunto. Muito obrigado, gente, e até mais.